Trouxe o Peters aí sobre o Abel Ferreira. É importante não levar gols contra a LDU em Quito. Isso está sendo difícil para as equipes brasileiras, né, que vão jogar lá. Losetti, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Mari, Aiello, Henrique, Sibila na Argentina. A LDU tem até aqui uma campanha estável, né? Vai bem em casa, consegue o resultado, nem sempre assim fora, embora tenha ganhado os 2 jogos contra o São Paulo, embora tenha jogado melhor do que o Botafogo num cenário em que o Botafogo fez o gol muito rápido e fez o primeiro jogo no Rio de Janeiro, fez 1-0 com menos de 1 minuto de partida, gol do Arthur, e depois a LDU até conseguiu dominar boa parte do jogo, a LDU que curiosamente representa os técnicos brasileiros e a chance de um treinador brasileiro chegar à final, o Thiago Nunes, que está trabalhando no time do Equador, mas acho que o Palmeiras pensa muito mais no seu jogo do que no jogo da LDU. E olha para o confronto São Paulo e LDU com uma boa esperança. A LDU se classificou, é verdade, mas em Quito o São Paulo foi superior à LDU em grande parte do jogo, na maior parte do tempo. O São Paulo é um time inferior ao Palmeiras, consideravelmente inferior. Se o Palmeiras tiver as oportunidades de gol que o São Paulo teve naquela partida, a chance de conseguir um bom resultado lá é muito grande. Eu não acho que o retrospecto que o Peters trouxe é intimidador para os times brasileiros. Em 13 jogos, a LDU ganhou metade praticamente, 7 de 13, e não ganhou, né? Ou empatou ou perdeu 6 vezes nesse período contra times brasileiros. Convenhamos, um empate seria um ótimo negócio para o Palmeiras, que nos últimos jogos no Campeonato Brasileiro vem tendo uma diferença brutal entre jogar em casa e jogar fora de casa. O Palmeiras é muito forte em qualquer lugar, mas em casa, no Campeonato Brasileiro, aliás, considerando o jogo contra o River na Libertadores, nos últimos 7 jogos em casa, o time fez pelo menos 3 gols, ou 3, ou 4, ou 5 gols. Mas jogando fora, no Campeonato Brasileiro, nos últimos 3 jogos, teve problemas, né? Perdeu para o Bahia, perdeu para o Flamengo no último domingo, reclamando bastante da arbitragem, e acabou conseguindo virar sobre o São Paulo, mas perdia por 2-0, poderia ter tomado 3-0 naquele pênalti que não foi marcado, e aí depois reuniu algumas das suas melhores características para poder virar o jogo no segundo tempo. Hoje é um jogo fora de casa, mas, por outro lado, na Libertadores, o Palmeiras tem resolvido basicamente a questão fora. Fez 4-0 no Universitário nas oitavas de final, depois empatou em casa, venceu o River Plate, depois saiu atrás em casa, passou sufoco, mas conseguiu virar. Então, assim, é um time que na Libertadores tem sido muito dominante, e eu acho esse confronto com uma diferença de times, de qualidade de time maior, bem maior do que Flamengo e Racing. O Racing, para mim, é o grande não brasileiro da Libertadores. A LDU, claro que a gente está falando antes da bola rolar, mas em tese, no papel e no que foi apresentado até aqui, é bem inferior ao Palmeiras. Mas o Palmeiras enfrenta a altitude também. Isso não entra nessa conta não, Losetti? Entra, claro que entra. E acho que entra na conta da LDU também ter chegado à semifinal, né? Isso ajudou, não foi o único fator que levou o time do Equador à semifinal, mas ajudou consideravelmente. Agora, a gente tem que também lembrar que não é a altitude de La Paz, não é a altitude de El Alto, é uma altitude muito mais acessível para times que não são de lá, para times brasileiros, para times argentinos, enfim, para os outros times do continente. Sofre-se muito menos, tem uma questão de ajuste ao tempo da bola, a velocidade da bola, entender que tipo de jogada você pode evitar, né, ou você deve evitar. Muito se falou, por exemplo, no jogo do São Paulo contra a LDU, no segundo gol da LDU, originando de um passe do zagueiro para o volante, uma bola cruzada no meio, uma bola um pouco mais forte, que você tem um pouco de dificuldade de dominar, porque a bola é rápida, o jogador vai cansando com o tempo. Então, acho que tem muito mais uma parte do entendimento até estratégico do jogo do que aquela coisa de você não conseguir correr, em meados do segundo tempo você já não está mais no jogo, né? Você precisar fazer substituições que quem vai determinar é a resistência do jogador e não o que o treinador está enxergando ali, o que o jogo está pedindo. Em relação a isso, a altitude ajuda a LDU, mas acho que ela atrapalha menos o Palmeiras e menos os times que têm ido visitar. Não foi só isso que levou a LDU à semifinal, não. Não, até porque a LDU, eu concordo com você, o Botafogo faz 1-0, 14 segundos, né? O Botafogo faz 1-0. Sim. 1-0 no Newton Santos, e a LDU joga para no muito mínimo empatar aqui. Eu vou te falar que a LDU jogou melhor no Newton Santos do que no Casablanca. Também acho. E, assim, Casablanca jogou para classificar. Foi justa a classificação, o Botafogo foi muito mal. Qualidade de jogo, né? O Botafogo foi muito mal por uma abordagem incorreta para mim do David Ancelotti, de botar 3 volantes, que eu acho que o Abel não vai fazer hoje. Acho que o Abel vai tentar manter a estrutura do time. Com uma outra dúvida, né? Martínez ou Aníbal Moreno, Jair ou Kelvin, a gente pode destrinchar isso depois, mas assim,
a altitude de Quito, o Losetti está absolutamente certo, ela é menos nociva e o próprio Atlético provou isso terça, jogando lá com o Del Valle, empata o jogo no minuto 90+2, na jogada de um jogador de 32 e um jogador de 39 anos, que tinha entrado na partida. Se você conseguir gerir bem o jogo, sustentar a posse, não deixar ser um jogo de transição que a LDU gosta muito de fazer, você consegue se manter estável 90 minutos. Não é impactante. Em La Paz a coisa é mais delicada. Exatamente, beleza. Agora, Mari, diga. É curioso porque a gente está falando da questão da bola, da velocidade da bola, do impacto da bola, e são dois times que vão jogar com seus goleiros reservas, né? Só que com uma diferença. Na LDU sai o goleiro mais jovem, que já tinha tomado a posição, que é o Gonçalo Wagner, um desfalque muito sentido pela LDU, e entra o Alexander Domingues, que é muito experiente, né? O Sibila pode falar melhor, ele conhece como ninguém o futebol 30 jogos de Libertadores. Joga competição goleiro... desde 2009. É isso, é um goleiro de 38 anos, é um goleiro de muita experiência na seleção equatoriana e que conhece muito essa realidade de se jogar com uma bola mais veloz, com uma bola que tem um pouquinho de diferença. No Palmeiras não, sai o goleiro experiente, sai o goleiro de Copa do Mundo, que é o Everton, que está lesionado, e entra o Carlos Miguel, que vai fazer só o seu segundo jogo, estreou contra o Flamengo no fim de semana, que não jogava há bastante tempo, né, mas provavelmente vai ser mantido como goleiro titular, e aí talvez possa ter um impacto, né, isso possa ser um problema para o Palmeiras, a diferença da experiência em relação a essa situação, a este cenário de jogar na altitude, que tem o goleiro reserva da LDU que vai jogar e que tem o goleiro reserva do Palmeiras. Olha os campinhos, ó, a gente está vendo do lado esquerdo a LDU, mandante, como já destacou o Losetti com seu Alex Domingues no gol, porque na terça-feira o Gonzalo Valle, titular, sofreu uma lesão grave no joelho, inclusive perde o resto da temporada, né? Então não estará em campo, por isso Alex Domingues, e eu vou com Losetti. É a mudança, né? Da LDU, do Thiago Nunes para a competição. Do outro lado, por sua vez, o Palmeiras também tem uma mudança na meta. Pela mesma razão, não uma lesão tão grave, né? Uma fratura de dedo. Mas que pode também custar a temporada, né? A previsão, ele pega os últimos jogos do Brasileiro, né? Tomara que sim. Se o prazo de recuperação se confirmar... Pode ter uma final também de Libertadores, né? Lá no fim do mês que vem. Porque é 29 de novembro, né? Se o prazo de recuperação se confirmar, a gente está falando do meio de dezembro. Então, Carlos Miguel, por isso, no gol, com Kelvin, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piquerez, Andrés Pereira e Aníbal Moreno, Maurício com Felipe Anderson e Flaco Lopes e Vitor Roque. Esse é o provável Palmeiras do Abel Ferreira. Eu lembro que o Aiello, em algum momento aqui no jornal, falou: vocês cravam o time titular do Flamengo? Eu acho mais difícil cravar o do Palmeiras. Não acho não. Você não acha, não? Eu continuo achando o Flamengo difícil. Eu acho que assim... Só um instantinho, Losetti, que eu não sei se você estava acompanhando a discussão, só para contextualizar. Por que acho mais difícil? E assim como no caso do Flamengo, isso é um elogio. Claro. Porque o Abel Ferreira tem milhares de ideias e cada hora testa uma, e até aqui todas se mostraram funcionar muito bem. Então, só por isso. Mas a impressão é que no Mundial de Clubes estava mais aberto. Eu tô mais com o Losetti, assim. Eu acho que hoje você consegue achar 1 a 11 mais claro no Palmeiras, né, Losetti? Sim. Por exemplo, jogando... Diga lá, Losetti. Eu acho que ele pode fazer alterações baseadas em cenários específicos. Pontuais. É isso que eu ia falar, por exemplo, hoje na altitude. O Henrique citou a possibilidade do Giai no lugar do Kelvin. O Giai é um lateral que guarda um pouquinho mais, que defende um pouquinho mais. Por que o Kelvin ganhou espaço no Palmeiras? Porque o Palmeiras passou a jogar com 2 meias abertos, né? 2 jogadores que não são pontas, que pegam a bola e vêm por dentro, ou já se posicionam por dentro quando o Palmeiras começa a construção das jogadas. O Maurício pelo lado direito, o Felipe Anderson pelo lado esquerdo. Então ele passou a precisar de 2 laterais que tivessem a capacidade ofensiva maior. Ele já tinha o Piquerez, que faz de tudo no time, e ele ganhou o Kelvin contratado nessa última janela, e o Kelvin acabou ganhando espaço em relação ao Giai. Pode ser que neste jogo, na altitude, fora de casa, ele opte pelo Giai. Há uma questão na zaga hoje entre Bruno Fux e Murilo. Bruno Fux nitidamente é um construtor melhor, é o melhor zagueiro que constrói no Palmeiras, e ele tem usado o Bruno Fux quando ele precisa. Por exemplo, no intervalo do jogo contra o São Paulo, ele perdia por 2 a 0, tirou o Murilo, colocou o Bruno Fux. Mas o Murilo, além do entrosamento com o Gustavo Gomes, ele defende melhor a área até aqui, né? Não que o Bruno Fux seja um mau zagueiro, longe disso, mas o Murilo já tem anos de Palmeiras, anos deste cenário de jogar semifinais, finais, então tem essa questão na zaga. Mas me parece um time com uma estrutura mais definida do que o Flamengo, que pode optar ou por um ponta, ou por um meia, ou por um centroavante 9, ou por um centroavante móvel, é nesse sentido. Não, e só para complementar ainda essas
dúvidas que a gente coloca em relação ao Palmeiras, o planejamento do Palmeiras é para hoje e para domingo, né? Aquilo que a gente falou que vale do Flamengo para viagem a Fortaleza, o Palmeiras tem um jogo contra o terceiro colocado do campeonato. Sim, sim. O Flamengo acabou de ver esse jogo 0-0. Verdade. 2 pontos perdidos que podem custar um campeonato lá na frente. Eu acho que a avaliação em relação assim, a time titular não dá para ser feita em um jogo de mata-mata, em um confronto de mata-mata. Porque, por exemplo, no caso hoje, o Palmeiras, o jogo é na altitude. Então o Abel, de repente, monta um time muito de acordo com o adversário. A demanda do jogo. Exatamente. Então pensa assim, 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O que é mais fácil? Você saber qual é o time titular do Flamengo ou o time titular do Palmeiras? Eu acho que é muito mais fácil saber o time do Palmeiras. Nas condições... eu entendi o que você está falando. Okay. Recortando o brasileiro. Sim. Aí eu acho que, de repente, a gente concorda, mas na Libertadores... Jogando fora, ele vai decidir em casa. O Abel, ao contrário do Flamengo, decide em casa. Mas jogando hoje, o cenário de hoje tem uma atmosfera diferente para o Palmeiras. Exato. Então, de repente, hoje, ele pode não colocar em campo aquilo que ele entenda que seja o melhor. O 11 titular, pensando também no domingo. Exatamente. E pensando em caras que podem oferecer soluções melhores para hoje. Eu acho que eu estou nessa página aí. Isso aí. Ele não vai mexer em quê? Flaco e Roque, não vai mexer em Flaco e Roque. Gustavo Gomes, ele não vai mexer no Gustavo Gomes. Piquerez, que é um tanque de guerra, ele vai manter lá. Agora, até porque está suspenso para o fim de semana. Na lateral direita, ele pode, de repente, avaliar. Então, assim, ele pode fazer algumas escolhas hoje, pensando também no Cruzeiro domingo. Perfeito. Né? Porque para ele é importante manter a ponta lá. É isso. E aí, Sibila, tem uma outra possibilidade também que o Abel já explorou em outras ocasiões, que é usar o nosso 11 previsto, mas numa estratégia de jogo diferente. Pois é. E o Thiago Nunes conhece, pelo menos para a LDU, né? Para entender as ideias do Abel Ferreira, para a LDU tem essa vantagem de ter o Thiago Nunes, que conhece o estilo Abel e as mudanças que ele pode fazer no time titular, usando o mesmo 11, mas com as estratégias diferentes que ele pode adotar. Algo, né, comparando o que o Costas fez ontem, né? Usando um 11 que o torcedor do Racing conhece aqui, mas utilizou uma estratégia diferente no Maracanã, impressionar alto a saída de bola. A LDU tem esse desfalque que o Losetti já falou, bom dia Losetti, ainda não te cumprimentei, do goleiro do Vale no gol, e aí vai entrar o Alexandre Domingues, que tem o apelido de Dida, né? Mas também tem um desfalque importante no meio de campo, o Cornejo está suspenso pelo acúmulo de cartão amarelo, então na vaga dele vai entrar o Alexander Alvarado, e hoje a imprensa equatoriana coloca o Alzugaray como titular. Mas ele vem de uma lesão, ele ainda vai passar por um teste para saber se ele terá condições de jogar. Hoje é um dos principais jogadores do ataque dessa LDU e que é muito forte em casa. Eu vi que o Petras trouxe um número, acho que de 13 jogos, 7 horas. Mas eu vi a imprensa equatoriana também trazendo um outro número, que talvez seja somando todas as competições. E aí são 28 jogos contra brasileiros, 29 jogos contra brasileiros lá no estádio Casablanca e 18 vitórias. Aí mostra que 2/3 dos jogos, quase, a LDU consegue vencer os times brasileiros. Tudo depende de qual brasileiro você está enfrentando e qual competição que é. Mas é um número que hoje a imprensa equatoriana apresenta, né, como um trunfo da LDU para esse jogo contra o Palmeiras. Beleza, Sibila, agora sim. Muito obrigada pelas informações. Bom dia e bom trabalho a você. Beijo, até a próxima. Losetti, cadê você? Deixa eu botar você na janelinha para ouvir suas últimas considerações, hein? Não, Mari, acho que o Henrique e o Aiello colocaram bem. O planejamento do Palmeiras não pode esquecer o fim de semana, porque a disputa no Campeonato Brasileiro é absolutamente acirrada e o jogo do Palmeiras, em tese, é mais complicado que o do Flamengo. O Flamengo enfrenta um time que está na zona do rebaixamento, o Palmeiras enfrenta o terceiro colocado, uma excelente equipe que venceu o Palmeiras no primeiro turno jogando em Belo Horizonte, merecidamente. O Cruzeiro jogou melhor, era um outro momento, foi, se eu não estou enganado, o último jogo antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes, e muito impressionante como o Palmeiras conseguiu se reerguer depois do baque da Copa do Mundo, em que nenhum brasileiro viajou esperando o título, mas o caminho se abriu de tal forma que a semifinal Palmeiras e Fluminense, com a chance de ter um brasileiro na final, acabou sendo muito real a chance. O Chelsea acabou frustrando essa possibilidade e depois perdeu dois dos seus principais jogadores, né? O Estevão, o grande craque, e o Richard Rios, que era o dono do meio campo, que era o líder em número de atuações na temporada, mas o Palmeiras
joga melhor hoje do que jogava no primeiro semestre, joga melhor hoje do que quando tinha esses dois jogadores, então foi um trabalho de readequação, de rearrumação de um time muito bem feito. O Palmeiras é favorito, o Palmeiras é melhor do que a LDU e tem essas questões a resolver para esse jogo na altitude, qual é o zagueiro que vai jogar, se vai jogar com o lateral mais ofensivo, se vai jogar com o lateral que protege um pouco mais, e a grande expectativa sobre tanto o Carlos Miguel no gol, nessa primeira experiência dele em Libertadores e já jogando na altitude, mas também em relação à dupla de ataque Flaco Roque, a dupla mais famosa do momento, aquela que se mais fala e que mudou o Palmeiras completamente, que começou a ser titular justamente nas oitavas de final, jogando fora de casa contra o Universitário, e logo veio um 4-0. Claro que hoje espera-se um jogo muito mais difícil, a LDU é melhor, é uma semifinal, mas o Palmeiras viaja e já está lá, consciente de que pode conseguir um bom resultado e de repente aliviar um pouco mais essa semana que vem por aí, né? Tanto de Cruzeiro como de jogo da volta, algo que o Flamengo, por exemplo, não vai conseguir, né? O Flamengo tem um jogo da volta duríssimo na Argentina.